Em 12 de junho de 1994, por volta das 10h15 da noite, uma tragédia brutal aconteceu no bairro nobre de Brentwood, em Los Angeles. Nicole Brown Simpson, ex-esposa de um dos maiores astros do futebol americano, O.J. Simpson, e seu amigo Ronald Goldman, foram assassinados de forma extremamente violenta. Nicole tinha feridas profundas no pescoço, quase decapitada, e Ronald apresentava múltiplos cortes, provavelmente tentando se defender. Quem primeiro notou que algo estava errado foi o cachorro de Nicole, que latava sem parar, coberto de sangue. Um vizinho, curioso e assustado, seguiu o cãozinho, e encontrou os dois corpos na entrada da casa. A polícia chegou logo depois da meia-noite. A cena era sangrenta e confusa. E um detalhe chamou a atenção dos investigadores: uma luva de couro ensanguentada, parcialmente escondida. Nicole havia se separado de O.J. 2 anos antes. Um divórcio complicado, recheado de acusações de agressões físicas e violência doméstica. A polícia já conhecia o histórico entre os dois. O J foi chamado para prestar depoimento no dia seguinte. Disse que estava dormindo no momento do crime e que viajaria para Chicago naquela noite. Mas a investigação foi rápida. Poucas horas depois, outra luva idêntica à do local do crime foi encontrada. Sabe onde? Nos fundos da mansão de O.J. Simpson. No carro dele, e até na entrada da casa, havia vestígios de sangue humano. Quando o DNA foi analisado, o resultado chocou o público. O sangue nas luvas continha material genético de Nicole, de Ronald e do próprio O.J. As evidências estavam se acumulando. O cerco estava fechado. Então veio o que parecia ser o ato final. Em 17 de junho de 1994, O.J. deveria se entregar, mas desapareceu. Aí começou uma das cenas mais bizarras e históricas da televisão americana. O.J. fugia pelas rodovias de Los Angeles em uma Ford Bronco branca, com um amigo dirigindo e uma arma nas mãos, dizendo que queria se matar. A perseguição foi transmitida ao vivo por todos os canais de TV. Mais de 95 milhões de pessoas assistiram ao vivo. As ruas ficaram vazias. Jogos foram interrompidos. O país parou. Depois de 2 horas de tensão, O.J. voltou para casa e se entregou. Pausa rápida. Tá gostando do vídeo? Então curte agora, se ainda não curtiu. E se inscreve aqui no canal Enigmas Criminal, porque toda semana você vai conhecer um caso real que parece filme, mas é pura realidade. Clica no sininho para não perder nada. Agora vamos voltar. Em janeiro de 1995, começou o que ficou conhecido como o julgamento do século. E não era exagero. De um lado, a promotoria, com provas fortes, amostras de DNA, sangue, pegadas raríssimas de um sapato italiano caríssimo, que O.J. dizia nunca ter usado, mas que aparecia usando em uma foto. De outro, a defesa formada por um verdadeiro time dos sonhos: Johnny Cochran, Robert Shapiro, F. Lee Bailey e Robert Kardashian. Sim, o pai da empresária Kim Kardashian. Mas o que mudou tudo foi um detalhe que envolveu questões raciais muito profundas. O.J. Simpson era negro. Rico, famoso, mas ainda assim, negro nos Estados Unidos dos anos 90. E isso pesou. A defesa alegou que ele era vítima de racismo institucional por parte da polícia de Los Angeles. Apontaram falhas, contaminação das provas e um ponto decisivo. O detetive Mark Fuhrman, responsável pela investigação, foi acusado de fazer declarações racistas gravíssimas e de mentir sob juramento. Isso abalou a confiança do júri. Se a polícia podia mentir, poderia plantar provas? O momento mais marcante do julgamento foi quando O.J. foi convidado a vestir as luvas encontradas. Ele tentou, mas elas pareciam pequenas, apertadas, não serviam. Aí veio a frase que ficou na história: "If it doesn't fit, you must acquit." Se não serve, você deve absolvê-lo. O júri se retirou para deliberar. Apenas 4 horas depois, no dia 3 de outubro de 1995, a decisão foi lida. O.J. Simpson foi declarado inocente. O país explodiu em reações divididas. Parte da comunidade negra comemorava,
vendo no veredito uma vitória contra o racismo. Já muitos outros estavam em choque, certos de que a justiça havia falhado. Mas a história não acaba aí. Em 1997, 2 anos depois, veio o processo civil movido pelas famílias das vítimas. E desta vez, o resultado foi diferente. O Jota foi considerado culpado e condenado a pagar 33,5 milhões de dólares em indenizações. Ele perdeu boa parte de sua fortuna. Anos depois, em 2007, o Jota foi preso novamente, dessa vez por invadir um quarto de hotel armado, tentando recuperar objetos esportivos que alegava serem seus. Foi condenado a 33 anos de prisão, cumpriu 9 e saiu em 2017. Hoje, vive longe dos holofotes, mas continua negando os assassinatos. Nas redes sociais, ele aparece vez ou outra, falando da vida, como se nada tivesse acontecido. E mesmo depois de quase 30 anos, o caso O.J. Simpson ainda é debatido. Ele mudou para sempre a forma como julgamentos são mostrados na mídia. Levantou discussões sobre racismo, abuso de poder, fama, justiça e virou tema de livros, documentários e séries, como The People v. O.J. Simpson, de 2016. Mas afinal, O.J. Simpson era culpado ou inocente? Comenta aqui embaixo. E se essa história te prendeu, deixa o like, se inscreve no canal Enigmas Criminal e compartilha com alguém que ama mistérios reais como você. Nos vemos no próximo caso. E cuidado, o próximo enigma pode estar mais perto do que você imagina.